Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões da semana do Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a julgar se as distribuidoras de energia elétrica devem repassar aos consumidores impostos pagos a mais. E ainda, Supremo alerta sobre golpe dado em nome da instituição. Acompanhe com a gente aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e vamos juntos entender os julgamentos da semana. Com a gente aqui no estúdio, a consultora Karina Zucolotto. Karina, a pauta dessa semana foi dedicada a questões tributárias, né? Principalmente assuntos tributários, mas olha que interessante, um dos temas que teve o início do julgamento na quarta-feira discutia justamente se as normas que estavam sendo questionadas numa ADI eram de uma natureza tributária ou se tratava de uma política tarifária. E isso faz toda a diferença para se analisar a constitucionalidade da lei que estava sendo discutida, que é justamente aquela que fala sobre o repasse, o ressarcimento dos impostos pagos a mais pelas distribuidoras de energia elétrica. Então, o pano de fundo é matéria tributária, tanto na quarta como na quinta-feira, Flávia. E a gente então vai falar desse primeiro assunto. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento que define se as distribuidoras de energia elétrica devem devolver aos consumidores tributos que foram recolhidos indevidamente. A repórter Marta Ferreira acompanhou. O repasse dos créditos aos consumidores foi determinado depois que o próprio Supremo decidiu que o ICMS, que é um imposto estadual, devia ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, que são federais. Em 2022, foi aprovada uma lei que criou um mecanismo para essa devolução de tributos recolhidos a mais. Essa norma também determina que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deveria organizar esse repasse. A Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD, questiona dispositivos dessa lei. Uma das alegações é de que essa norma transfere indevidamente às distribuidoras essa obrigação de repassar aos consumidores esses valores, o que traria prejuízo às empresas. O julgamento havia iniciado no plenário virtual, mas foi para o físico após um pedido de destaque, começando a análise do zero. O advogado da ABRAD argumentou que a lei em questão não deveria ser ordinária, mas complementar. É isto que a Lei 14.385 faz, excelências. Ela altera as balizas tributárias. E não apenas. Quando esta Suprema Corte decidiu que as empresas é que ficariam com o resultado desta repetição do indébito, essa definição está plasmada no acórdão do tema 69 de repercussão geral. Então, a lei, para além de alterar um critério tributário de definição do que seria materialmente necessário para a repetição do indébito tributário, ela também viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte. Nós temos hoje uma lei ordinária que, sem cerimônia alguma, está alterando aquilo que foi definido pela Suprema Corte. O advogado da União, Rafael Ramos de Souza, explicou que o consumidor é quem acaba sendo prejudicado no fim das contas e não as empresas, razão pela qual tem o direito de ser ressarcido. Naquele contexto de uma série de ações judiciais que discutiam justamente a apropriação ou não desses recursos, o próprio legislador afirmou, aspas, que não pode ser o contrato de concessão interpretado numa via única, ou seja, que a balança pende para um lado só. O consumidor também tem, ministros, o direito de reclamar e receber a sua recomposição a seu favor. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que votou no sentido de negar o pedido feito na ação. Moraes destacou que a ANEEL tem o dever de garantir que os consumidores sejam ressarcidos pelos valores pagos indevidamente, já que esses montantes foram embutidos nas tarifas de energia elétrica. A norma impugnada, o que ela vem regulamentar, ela está regulamentando o poder conferido à ANEEL para promover de ofício
a destinação dos valores relativos ao indébito tributário, ressalvados os incidentes sobre renda e lucro de titularidade das distribuidoras de energia elétrica. E está regulamentando, conferindo essa nova competência à agência reguladora de promoção de ofício dessa destinação dos valores relativos ao indébito tributário aos usuários. Moraes afirmou ainda que o equilíbrio é necessário para que as empresas continuem prestando serviço de forma sustentável, sem que os consumidores paguem a mais por tributos que não deveriam ter sido cobrados. E esses valores correspondentes ao indébito tributário são aqueles que, na origem, foram pagos pelas empresas concessionárias de energia elétrica em razão desse ônus, acabaram compondo a tarifa de energia elétrica. Uma vez que venham a ser considerados como tributos indevidos e ocorrida a restituição às empresas concessionárias, o respectivo valor deve ser considerado em sede de política tarifária também aos usuários. Outros 5 ministros votaram no sentido da constitucionalidade da lei. O ponto de discussão é quanto ao prazo para o consumidor receber o valor. Para Moraes, Zanin e Nunes Marques, o prazo seria de 10 anos, conforme disposto na Constituição. Os ministros Luiz Fux e André Mendonça entendem que o prazo é de 5 anos. Já para o ministro Flávio Dino, não há prazo prescricional. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O debate durante o julgamento ficou nessa questão do prazo, que é uma modulação, e também se a lei que permitiu que a ANEEL determinasse que os valores sejam repassados aos consumidores teria de ser uma lei complementar e não ordinária, como foi aprovada no Congresso. Vamos entender que eram 2 alegações principais. A inconstitucionalidade formal, que é em relação a como essa lei que deu essa autoridade à Agência Nacional de Energia Elétrica para fazer com que essas empresas devolvessem os valores pagos indevidamente pelas distribuidoras, fossem devolvidos aos consumidores, e também uma questão envolvendo a chamada coisa julgada. Ultrapassado essa parte, o ministro, logo depois do seu voto, foi questionado pelos outros ministros acerca dessa questão da prescrição para a devolução desses valores. E aí isso ficaria para um segundo momento, para se decidir, primeiro, a lei é constitucional ou não, e na modulação, para se saber efetivamente a partir de que momento esses valores devem ser restituídos e analisar efetivamente se há ou não a prescrição e se ela é de 5 anos ou se é de 10 anos, ou se ainda não começou a correr, como o ministro Flávio Dino entendeu, fica para uma segunda parte do julgamento. Mas toda a questão envolvia principalmente o argumento de inconstitucionalidade formal. Essa lei que deu autonomia ou atribuição à Agência Nacional das Energias Elétricas, a ANEEL, para determinar essa restituição e a forma de pagamento desse ressarcimento, estava sendo questionado porque os autores alegavam que ela deveria ser de natureza de lei complementar, por se tratar de norma geral de direito tributário. E a própria Constituição estabelece que quando o assunto versar sobre direito tributário, é preciso que o Congresso Nacional edite uma lei complementar. E ela é diferente da lei ordinária, da forma como foi editada essa lei questionada, por conta, primeiro, do quórum de aprovação, que é absolutamente diferente. É um tanto quanto mais fácil, Flávia, falávamos disso no direto do plenário. Uma lei ordinária, né? Uma lei ordinária que exige maioria simples, 50% mais um daqueles deputados e senadores que estão presentes no dia da votação, do que 50% mais um de todos os componentes de cada uma das casas. Então, para aprovar uma lei complementar, nós temos um número fixo de deputados federais que são necessários como um quórum mínimo para aprovação de um texto, que vai virar lei, assim como no Senado da República também. Então, a Constituição estabeleceu que determinadas matérias, em razão da sua complexidade, do grau de dedicação para o debate daquele determinado tema, a Constituição exigiu um quórum diferenciado para que fosse aprovado como lei complementar. Não tão simples quanto a lei ordinária e nem tão exigente, criteriosa e rígida como uma emenda à Constituição, que é o único instrumento que pode mudar o texto constitucional. Para o ministro Alexandre de Moraes, o texto não se tratava de norma
geral de direito tributário, e sim de uma política tarifária. E a própria Constituição, no artigo 175, diz que para a política tarifária basta uma lei ordinária que de fato foi concluída. Havia um segundo questionamento também sobre a coisa julgada, que foi afastada pelos ministros, e veio essa discussão acerca da prescrição, que fica para um segundo momento. O julgamento ainda não foi encerrado. O ministro Dias Toffoli interrompe o julgamento com um pedido de vista. Temos encontro marcado com esse texto, então, com esse tema, em uma outra sessão plenária. Vamos aguardar quando isso volta à pauta de julgamentos, Flávia. Que ainda vai ser marcada. Exatamente. Essa semana foi comemorado o Dia da Amazônia. A data, instituída em 2007, chama a atenção para a importância da maior floresta tropical do mundo no equilíbrio ambiental do planeta. Infelizmente, a reserva natural ainda é vítima da falta de conscientização do homem e sofre com a exploração ilegal da fauna, flora e com as queimadas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves o que o Judiciário tem feito para proteger a floresta. Um alerta vermelho. As queimadas na maior floresta tropical do mundo retoma um debate sobre a necessidade urgente de proteger esse bioma único, que está presente em quase 60% do território brasileiro, em mais de 800 municípios. A Amazônia abriga uma biodiversidade com bilhões de espécies de plantas e animais, muitos ainda desconhecidos pela ciência. Além disso, a floresta tem um papel fundamental na regulação do clima global, ajudando a redução de gás carbônico prejudicada, na maior parte, pelo desenvolvimento econômico, sem compromisso com a natureza. A preservação da Amazônia é um desafio global que exige a união de esforços de governos, empresas, sociedade civil e comunidades tradicionais. A Constituição Federal de 1988 estabelece que temos o direito e o dever de preservar o meio ambiente. Mas para isso é preciso investir em políticas públicas de combate ao desmatamento, fortalecer a fiscalização ambiental e promover a economia sustentável na região. E cada um de nós pode contribuir para a proteção da Amazônia, adotando hábitos de consumo mais conscientes e apoiando iniciativas que visam a conservação da floresta. O Judiciário está atento a essas questões. Eu acho uma mudança de paradigma fundamental. Por quê? Porque você precisa ter o entendimento tanto das agendas próprias verdes que o próprio Poder Judiciário hoje assume nos seus serviços, né, que são agendas internas, como nas agendas externas, né, de julgamentos e de orientação para como você faz o julgamento de um processo dentro de um conjunto de dados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, visitou em junho deste ano Altamira, no Pará, para ver de perto a situação de queimadas na Amazônia e a necessidade do judiciário para enfrentar os problemas ambientais da região. O ministro defendeu a atuação coordenada do judiciário para a redução do desmatamento na Amazônia. Veio uma impressão, uma constatação. Existem, felizmente, várias áreas desmatadas, aparentemente de maneira irregular, tanto por serem terras públicas, por serem terras indígenas, ou por não respeitarem a reserva legal. Temos um problema aqui, precisamos enfrentá-lo, acho que já vem sendo enfrentado, mas aqui é bem emblemático da situação que nós vivemos de descontrole em relação ao desmatamento aqui na Amazônia. Os julgamentos das ações chamadas de pauta verde no Supremo discutem a política ambiental do governo. Em 2 das 7 ações da pauta verde, a ministra Carmen Lúcia, relatora, determinou que a União e os órgãos federais devem apresentar um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. As propostas devem ser implementadas em até 18 meses. A redução de 100% do desmatamento na Amazônia Legal e em terras indígenas deve ocorrer até 2030. E a execução das medidas devem ser acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Outras 3 ações são da relatoria do ministro André Mendonça. Para ele, o desmatamento, grilagem de terra, o garimpo ilegal e o crime organizado se fortalecem por ausência de regularização fundiária.
Nesse julgamento, foi determinado o prazo de 90 dias para que a União apresente plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A União ainda deve regulamentar o Fundo Social para que os recursos do pré-sal sejam destinados à proteção do meio ambiente. E na próxima terça-feira, dia 10, o ministro Flávio Dino vai realizar uma audiência com a participação da Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União e com ministérios do governo federal para conferir o cumprimento das decisões do STF. Esta geração nossa tem a obrigação de manter a qualidade ambiental para as gerações futuras, né? E, além disso, há várias interpretações do STF que favorecem a aplicação e que norteiam a aplicação desses direitos, que é considerar que o direito ao meio ambiente saudável é um direito fundamental. E uma resolução do Supremo Tribunal Federal mudou o horário de início das sessões virtuais do plenário e das turmas. As sessões começam agora às 11 da manhã de sexta-feira e terminam às 11h59 da noite da sexta-feira seguinte. Se tiver algum feriado durante esse período, o prazo de encerramento da sessão virtual vai ser prorrogado para que sempre tenha a duração de 6 dias úteis. Antes, os julgamentos virtuais começavam às 0 hora de sexta-feira. No próximo bloco, o Supremo faz um alerta sobre falsas comunicações e tentativas de golpes que utilizam o nome do STF para fazer cobranças. A gente te conta tudo logo depois do intervalo, é já já. O plenário do STF julga 2 ações sobre o Reintegra, o regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Criado pelo governo federal, o Reintegra é um programa que tem como objetivo incentivar a exportação de produtos industrializados. Ele possibilita que as empresas participantes recebam de volta valores pagos em tributos. 2 ações questionam a regra do Reintegra, que permite a redução sem motivos dos percentuais de ressarcimento para as empresas exportadoras. Alegam afronta às regras de imunidade, à garantia de desenvolvimento nacional e aos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. Para as entidades autoras, as alíquotas devem ser fixadas no máximo previsto na lei, que é de 3%. Sem variação. Os questionamentos foram levados para julgamento em conjunto no plenário. A advogada do Instituto Aço Brasil foi a primeira a se manifestar. O Reintegra, se corretamente aplicado nos termos em que o postulado inicial, vai justamente eliminar esses resíduos tão prejudiciais à competitividade do Brasil no mercado internacional. Aqui gostaria, de minha parte, de fazer uma referência a outro poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É essa pedra que se quer remover para que o aço brasileiro, para o produto brasileiro exportado, alcance competitividade sempre nos termos da Constituição. Já o advogado da Confederação Nacional da Indústria argumentou que o Poder Executivo não pode reduzir o percentual de ressarcimento sem justificativa. Não existe industrialização de fase única. A industrialização são sempre várias fases e, historicamente, a indústria tem os melhores empregos, a melhor remuneração e a maior carga tributária. E esses resíduos prejudicam fortemente a indústria brasileira. E a indústria brasileira que não é capaz de concorrer lá fora vai tentar se valer do quê? De não ter a concorrência aqui dentro. E aí, no final, nós temos um todo pior, né? O somatório dessas decisões individuais, talvez racionais, seja um todo não tão racional assim. Patrícia Osório, que falou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sustentou que as imunidades tributárias aplicáveis às exportações previstas na Constituição não se estendem a toda a cadeia produtiva. O Reintegra não é um comando constitucional. Poderia até inexistir, sem qualquer ofensa à Constituição Federal. Inclusive,
É bom lembrar, ministra Carmen, que o Reintegra foi criado apenas em 2011. Ainda, o que mais causa estranheza nessa tese é que sabemos que não é possível que, a partir de regras imunizantes existentes, se derivem princípios que, por sua vez, serão utilizados para suplantar as próprias regras, consagrando direitos que vão muito além da norma, como o pretendido direito ao reintegra, e mais, o pretendido direito perpétuo e o direito à alíquota máxima. Pelo contrário, a interpretação teleológica das imunidades, ela deve partir do texto das regras existentes e chegar no seu sentido, e não servir para superá-las. O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o regime visa compensar parcialmente tributos não recuperáveis ao longo da cadeia de produção, estimulando a competitividade internacional da indústria nacional. Nesse sentido, ele negou o pedido feito nas ações. Conforme entendimento reiterado do Supremo, as imunidades tributárias à exportação devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade teleológica. Mas o Reintegra claramente insere-se fora das normas que outorgam imunidade à exportação, sendo um elemento adicional de incentivo às exportações e ao desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma, não vislumbro inconstitucionalidade na redução, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, do percentual de crédito do Reintegra realizada pelo Poder Executivo por meio do Decreto 8.415 de 2015. E por isso, com todas as vênias, eu estou conhecendo das ações diretas, mas as julgando improcedentes. O ministro Luiz Fux, que pediu destaque, divergiu do relator, seguindo o voto do ministro Edson Fachin, que já havia votado no plenário virtual e confirmou o voto no plenário físico. Peço todas as vênias das opiniões divergentes que serão colhidas oportunamente para acompanhar Vossa Excelência no sentido de declarar parcialmente constitucional o capítulo 22, adotar a interpretação conforme os artigos parágrafo 1º, 2º do artigo 22, declarar parcialmente constitucional por arrastamento a expressão de 3%, eis aí o nó gordo dessa questão toda, e reconhecer a inconstitucionalidade dos decretos 8415 e 9393. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes também confirmaram os votos já lançados no plenário virtual, seguindo o relator. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em outra data, ainda a ser definida. Nesse julgamento, as ações questionam a lei, alegando que o Poder Executivo tem um poder discricionário e altera esses percentuais de devolução dos resíduos dos tributos. Karina, para a CNI e para o Aço Brasil, esses impostos deveriam seguir a mesma regra da imunidade tributária. Explica para a gente essa diferença de imunidade tributária e a questão de devolver resíduo de imposto que foi pago na cadeia produtiva. Olha só, aqui nós temos já um julgamento que foi iniciado no plenário virtual, vários votos já haviam sido proferidos e nós tivemos, com o deslocamento desse julgamento para o plenário físico, o reinício desse julgamento com a confirmação de todos aqueles votos que já foram lançados até agora. De uma forma bastante rápida, nós já temos computados 5 votos. O ministro Gilmar Mendes confirmou o entendimento de que não há inconstitucionalidade nesse percentual previsto na legislação questionada, que é de 0,1%, 0,1% até 3%, da devolução desses créditos tributários para as empresas. Para o relator é um benefício fiscal. Exatamente. Não haveria qualquer inconstitucionalidade, porque, sendo benefício fiscal, estaria dentro do direito financeiro uma política econômica tributária estabelecida pelo governo e uma forma de incentivar a industrialização e o desenvolvimento nacional, que é um dos objetivos, inclusive, da República, está previsto lá no artigo 3º da Constituição. Ao contrário do que votou o ministro
Edson Fachin, que já havia votado no plenário virtual e que acabou, de uma certa forma, confirmando o seu voto após o voto de destaque do ministro Luiz Fux, que acompanhava o ministro Edson Fachin para entender também que é uma situação de imunidade tributária. E quando se fala em imunidade tributária, a gente fala em algo que não alcança determinadas empresas ou determinados entes públicos que estão previstas na própria Constituição. E a Constituição estabelece algumas imunidades referentes às exportações. Então, esse era um dos argumentos das empresas, justamente para poder ter a restituição desses créditos e poder competir com um valor muito melhor lá fora. Então, a discussão também não foi encerrada no plenário, houve a suspensão do julgamento para que as sustentações orais em outro julgamento pudessem acontecer na quinta-feira, e esse assunto, portanto, assim como o primeiro, vai voltar ao plenário, a gente vai acompanhar tudinho por aqui, não é, Flávia? Vamos. Esse sábado teve a cerimônia na Esplanada dos Ministérios pelo 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Quem passa pela Praça dos Três Poderes já reparou que o edifício sede do Supremo Tribunal Federal está com uma iluminação diferente, luzes verde, azul e amarelo, em homenagem à Semana da Pátria. Essa iluminação especial vai até o dia 13 de setembro. E o Supremo fez um alerta sobre falsas comunicações e tentativas de golpes que utilizam o nome ou a marca do STF para fazer cobranças de supostas multas ou apresentar ordens judiciais falsas. O contato é feito por e-mails e aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. E quem explica é a repórter Amanda Mustafa. O golpe chega por e-mail enviado de um endereço falso do Ministério Público Federal e assinatura do STF e inclui mensagens com o título Ordem Judicial e a falsa alegação de se tratar de uma ação judicial contra o destinatário. Parte de um tipo de ataque cibernético conhecido como phishing. Phishing é um termo em inglês para se referir a uma estratégia criminosa digital que usa do apelo emocional e psicológico para fisgar e manipular vítimas. Como é que isso ocorre? A pessoa recebe o conteúdo falso, é induzida a clicar em links de e-mails, por exemplo, e revelar senhas de banco, dados bancários, informações confidenciais. Geralmente, o conteúdo das mensagens é escrito em tom alarmante, com ameaças de consequências jurídicas graves, caso não seja realizada uma ação imediata, como o pagamento de valores. O alerta para o golpe cibernético com a falsa cobrança de multa está no site da Suprema Corte, com orientações para que os usuários possam identificar a fraude. O STF informa que não emite boletos, nem solicita transferências bancárias ou requer pagamentos por meios digitais não oficiais. E não utiliza e-mails ou mensagens para solicitar o cumprimento de obrigações financeiras, nem cobra qualquer tipo de pagamento de multas ou obrigações financeiras por meio desses canais. Em caso de recebimento de mensagem suspeita, outro alerta importante é nunca baixar documentos anexados ou clicar em links suspeitos. A ouvidoria do STF está disponível para esclarecer os usuários sobre dúvidas e para o recebimento de denúncias por meio do endereço portal.stf.jus.br/ouvidoria. Essa edição termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço, Flávia. E você pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV Justiça e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. E também pelo aplicativo da TV Justiça Mais, com as sessões e o plenário e nossa programação também. Continue aqui com a gente na TV Justiça. Até a próxima. Tchau.